Chegamos aqui à parte 2 das expressões numéricas, então vamos colocar mãos à obra. Esqueci de falar no vídeo anterior, me siga se você quer ver questões de matemática sendo resolvidas e compartilhe com as pessoas que estão precisando. Aí você me incentiva a trazer conteúdo de valor para você, tá combinado? Então vamos lá. Então, olha só, essa já é uma expressão um pouquinho mais complexa do que a outra, mas nada que ofereça tanto desafio e tanta dificuldade, não. Beleza? Então olha só. Primeiramente, a gente sempre resolve de dentro para fora, pessoal. Mas a gente olha se do lado de fora, se tem alguma coisa para fazer e se isso que eu tenho para fazer do lado de fora isso vai causar algum impacto. Por exemplo, você tem aqui um 4 ao quadrado. Esse 4 ao quadrado não vai influenciar em absolutamente nada. Então eu posso resolver. 4 ao quadrado seria 4 vezes 4 e deu quanto? Deu 16. Beleza? Vou fazer um 16 mais honesto aqui, porque isso ficou bem horrível, né? Então vamos lá, 16. Beleza? E a gente tem agora um mais, que a gente não vai mexer agora. Tem um colchete e agora tem um parênteses. Você vai observar que dentro desse parênteses você tem uma soma, mas você tem uma raiz. Então a gente sempre resolve a raiz primeiro. Então esse 8 mais fica aguardando a solução da raiz. Raiz e potenciação tem prioridade. E qual é a raiz quadrada de 25? Sabemos que vai valer 5. Aí sim. Agora a gente fecha esse parênteses, vezes e abre outro. O que eu tenho ali dentro desse parênteses? Eu tenho uma potenciação, uma subtração e uma multiplicação. Então eu vou resolver essa potenciação primeiro, que é 6 ao quadrado, que deu 36. Essa subtração vai ser a última coisa que a gente vai resolver, tá bom? E a gente tem ali agora 4 vezes 8, e 4 vezes 8 vai dar 32, perfeito? Agora a gente fecha o parênteses, fecha o colchete, dividido por 2, que provavelmente é a última conta que vai acontecer. Tá? Vou colocar uma corzinha azul aqui para poder manter o padrão. Não? Agora resolva os dois parênteses. E o 16, o professor fica quietinho aqui do lado de fora, esperando as coisas se resolverem lá dentro. Então é 16 mais colchete. Quanto que dá? 8 mais 5. 8 mais 5, nós sabemos que vai dar 13. 13 vezes, agora a gente faz a conta que é 36 menos 32. Nós sabemos que vai dar 4, beleza? Então agora a gente fecha esse colchete e põe aqui dividido por 2. Como a gente continua resolvendo de dentro para fora, deixa o 16 quietinho, mas agora a gente resolve ali dentro. 4 vezes 3 deu 12 e foi 1. 4 vezes 1, 4 com mais 1, 5. Então nós temos agora qual operação? Nós temos o colchete que deu 52 dividido por 2. E agora eu te faço a seguinte pergunta. Muita gente erra aqui. É aqui que muita gente fracassa. Você tem uma divisão e uma soma. Muita gente soma primeiro e divide depois. E é aí que a pessoa erra. Se você tem uma soma e tem uma divisão, vou até destacar aqui um pouco mais. Ó. Isso aqui é uma divisão, tá vendo? Então você vai dividir primeiro. Então eu teria que fazer 16 mais, vamos lá, 5 dividido por 2 dá 2, porque 2 vezes 2 é 4, sobra 1. Desce o 2. 12 dividido por 2 deu 6. E pronto. Agora eu tenho que fazer qual conta? 16 mais 26. 6 com mais 6 deu 12, foi 1. 2 com mais 1, 3. Com mais 1, 4. E o resultado final aqui deu 42. Perfeito? Então, vamos para outra expressão. Deixa eu só tentar alargar isso aqui um tiquinho, para ficar bonitinho. Muito bom. Vamos para outra expressão que já está logo aqui. Essa expressão, apesar de menor, ela requer alguns cuidados interessantes. Então, o aluno tem que tomar muito cuidado, porque aqui é muito fácil de errar. Primeiramente, você vai perceber que você tem ali um número decimal, e esse número decimal, que é 0,2, está elevado a um expoente negativo. Do outro lado, você tem uma base menos 8 elevada a uma dízima periódica. Então nós temos que tomar cuidado e fazer algumas transformações. Nesse caso, a gente tem que sumir com esse expoente negativo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse 0,2 e vai transformar isso em fração. Confia em mim, uma fração é muito mais fácil de sumir com expoente negativo do que qualquer outra coisa. 0,2, como é que transforma isso em fração? Bom, você vai contar quantas casas tem depois da vírgula. 0,2 tem o 2 depois da vírgula, uma única casa.
Então aqui embaixo a gente vai colocar um 10. E se fosse um 0,25, professor? A gente colocaria 100. E se fosse um 275? Aí a gente colocaria 1000. O que você quer dizer com isso, professor? A quantidade de casas depois da vírgula é a quantidade de zeros que eu ponho aqui embaixo. Uma casa eu ponho 10. Duas casas eu ponho 100. E assim sucessivamente. E na parte de cima? Na parte de cima é esse número sem vírgula. 0,2 sem vírgula vai dar 2. Perfeito? Tudo isso ainda elevado a menos 2. Porque eu ainda não tomei a ação que eu deveria para poder transformar esse expoente negativo em positivo. Bom, aqui eu tenho menos 8 elevado a 0,33333. Isso é uma dízima periódica. Toda dízima periódica, antes de ser assim, ela era uma fração. E como que transforma a dízima periódica em fração? É muito simples. Você pega o período, que é o número que repete, e vê quantos algarismos ele tem. Quem é o número que está repetindo? Você vai perceber que é o 3. O 3 é um número de um algarismo só. Então eu vou colocar aqui embaixo um 9. E se fosse 32, 32, 32 infinitamente? Eu colocaria aqui embaixo 99. Ou seja, é um 9 para cada algarismo do número que repete. E o número que repete nós chamamos de período. E o que eu faço em cima, professor? Em cima você coloca o próprio período, ou seja, o próprio número que repete, que nesse caso é o 3. Tá tranquilo? Bom, o que a gente pode fazer ali para facilitar um pouco a nossa vida? 2 sobre 10 dá para a gente simplificar. Dá para dividir tanto em cima quanto embaixo por 2. Então, 2 dividido por 2 vai dar 1 e 10 dividido por 2 vai dar 5. A gente vai ter aqui uma nova fração, também conhecida como 1 quinto. Então, nós teremos 1 quinto elevado a menos 2. Perfeito? Professor, que você está dando tanta volta? Na verdade, eu não estou dando volta. Na verdade, eu estou explicando passo a passo para aquele aluno que tem mais dificuldade do que os outros. Se você já matou a charada, já sacou como que resolve, maravilha, parabéns para você. Mas aqui eu estou focado em quem tem dificuldade. Se você pensar que menos 3 sobre 9 também são divisores de 3, então 3 dividido por 3 vai dar 1 e 9 dividido por 3 vai dar 3. Ótimo. Como é que ficou então, professor? Eu tenho agora uma fração irredutível equivalente a 3 nonos, que é 1 sobre 3. Perfeito? E aquele expoente negativo, professor, aquilo dele está mexendo comigo até agora. É bem simples. Toda vez que você tiver dentro de parênteses uma fração e lá fora um expoente for negativo, basta você inverter. O de cima desce e o de baixo sobe. Ou seja, esse 1 quinto vai virar 5 sobre 1. Só que 5 sobre 1 é a mesma coisa que 5. E o que acontece com o menos 2? Automaticamente ele vira mais 2. Ou seja, se eu pegar uma fração dentro de parênteses e eu inverter, a potência a qual ela está elevada, se for negativa, fica positiva. E agora, professor, o que a gente faz com aquele menos 8 ali? Bom, a gente vai fazer uma coisa muito legal. A gente vai pegar esse 8, vou fazer até aqui no canto. Ó. Vai pegar o 8, tá? E vai fatorar. Mas deixa eu fazer um 8 decente, honesto, uma coisa que seja digna, sabe? Vamos lá. Deixa eu só voltar aqui com o mouse aqui, que o mouse sumiu. Beleza? Vamos pegar aquele 8 e vamos fatorar. Como é que fatora? É esse processo aqui, ó. Você vai decompor em fatores primos. 8 dividido por 2 deu 4. Que dividido por 2 deu 2. Que dividido por 2 deu 1. Ou seja, o 8 fatorado seria 2 vezes 2 vezes 2, que é a mesma coisa de 2 elevado a 3. Muito bom. Então, aqui nesse parênteses, eu teria menos 2 elevado a 3. E agora a gente vai pôr um colchete, porque o menos 8 virou menos 2 elevado a 3. O sinal está elevado também. Tudo isso elevado a 1 terço. Perfeito? Eu estou fazendo passo a passo, gente. Passo a passo, pedacinho por pedacinho, para ninguém se perder. Tá combinado? E agora, professor, o que a gente faz? Bom, no caso ali do 5 e do 2, tá bem tranquilo de entender o que a gente vai fazer, tá? A gente vai pegar agora e vai fazer 5 ao quadrado. E quanto que dá? Pessoal, 5 ao quadrado. 5 vezes 5 deu 25. Perfeito? Mais
Agora a gente aplica uma propriedade chamada potência de potência, onde eu conservo a base e eu multiplico os expoentes de dentro pelo de fora. Então eu vou ter que fazer 3 vezes 1/3. 3 vezes 1/3, você pode cortar esse 3 com esse 3, porque 3 dividido por 3 é 1 e 3 dividido por 3 é 1. Quanto que é 1 vezes 1? 1. E quanto que é 1 vezes 1? 1. E 1 dividido por 1 deu 1. Ou seja, vai ficar menos 2 elevado a 1. Perfeito? Então, nós temos aqui no final a conta para fazer, que seria 25. Eu tenho um mais do lado de fora com um menos do lado de dentro. Sabemos que vai dar menos. E deu 25 menos 2. Ou seja, 25 menos 2 vai dar 23 como resposta. Perfeito? Eu ia até resolver a outra agora, mas eu acho que esse vídeo vai ficar muito longo. Vou deixar para resolver na parte 3, tá bom? Deixa para resolver na parte 3 e vou deixar apenas com essas duas expressões que eu resolvi aqui, ó. Deixa eu puxar aqui para baixo para ficar mais fácil de ver. Vou ficar apenas com essa e também com essa aqui. Então, vocês perceberam que eu usei vários conceitos de potenciação, dízima periódica, ou seja, é a aplicação de todos aqueles conceitos que a gente aprende, só que aplicados de uma forma mais prática. Então, a dica que fica é, se você aprende pedacinho por pedacinho e te cobra em forma de expressão, então, na hora de resolver, você resolve pedacinho por pedacinho. Tá combinado? Então, fica com Deus e até o vídeo 3. A gente se vê. Até mais e não esquece de me seguir, não.